R$ 50.000 para quem traduzir este documento agora mesmo. A voz de Helena Duarte, a CEO bilionária da concessionária de carros de luxo Duarte em Associados, ecoou pelo salão de exposição, cortando o murmúrio dos executivos como uma lâmina afiada. Seus olhos frios e calculistas percorreram cada um dos seus funcionários mais graduados, que se encolheram sob seu olhar. O desprezo em sua voz era palpável, a arrogância, uma segunda pele que ela vestia com mais naturalidade do que seus ternos caríssimos. Naquele instante, no meio do showroom reluzente, cercada por máquinas que valiam mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira, ela transformou uma crise em um espetáculo de poder. Se você quer testemunhar como essa história avassaladora se desenrola e descobrir o segredo que a humilde faxineira escondia, aproveite agora para se inscrever no canal. Não deixe de curtir o vídeo e comente de qual cidade você está acompanhando essa jornada emocionante. O que está por vir vai te prender até o último segundo. A CEO ergueu uma única folha de papel, um contrato redigido em um árabe denso e jurídico, que era a chave para fechar o maior negócio da história da empresa. Um negócio que a consolidaria como a rainha indiscutível do mercado de automóveis de luxo. Risadas contidas e nervosas se espalharam entre os engravatados. Uma mistura de admiração pela audácia de Helena e alívio por não serem o alvo direto de sua fúria. Para eles, os R$ 50.000 eram uma piada, uma forma de Helena demonstrar que até seus problemas eram de uma escala que eles mal podiam compreender. Naquele momento, porém, ninguém imaginava que a maior humilhação daquela manhã não recairia sobre os vendedores de terno impecável, mas sobre a própria mulher que ostentava poder e desprezo em cada gesto. E a responsável por essa reviravolta seria a pessoa mais invisível daquele lugar. Os olhos de Mariana Alves, a faxineira da empresa, se encheram de um misto de dor e indignação. Ela estava no canto do salão, perto de uma imponente SUV preta, polindo um pequeno detalhe no para-choque que apenas seu olhar treinado notaria. O cheiro de cera de carnaúba e couro novo era a trilha sonora de sua vida nos últimos 2 anos. Ela ouviu a proposta debochada e sentiu o coração disparar. Aquelas letras, aqueles símbolos que para todos ali eram um enigma intransponível, para ela, eram tão familiares quanto as linhas de suas próprias mãos. Ela conhecia aquela língua. Ela entendia cada nuance, cada cláusula escondida nas entrelinhas daquele contrato. Mas o medo, um velho companheiro de sua jornada, a paralisou. O medo de ser ridicularizada, de ser expulsa, de perder o pouco que tinha, era uma corrente pesada que a prendia ao chão. As paredes de vidro da concessionária refletiam o brilho dos carros e o movimento incessante da avenida lá fora, mas dentro daquele salão o ar estava pesado, impregnado de uma arrogância que sufocava. Helena, com um sorriso que não alcançava os olhos, repetiu o desafio, saboreando a impotência de sua equipe. Nenhuma das mentes brilhantes que eu pago uma fortuna é capaz de ler um simples papel? O sarcasmo pingava de suas palavras. Foi então que Mariana, respirando fundo, sentiu uma força que não sabia possuir. Era a força de anos de estudo, de sonhos abandonados, de uma vida que fora forçada a deixar para trás. Era a força de uma mãe que faria qualquer coisa por seus filhos. Ela largou o pano de microfibra no balde, enxugou as mãos no avental surrado e, com uma voz que surpreendeu a si mesma pela firmeza, declarou, sua voz ecoando no silêncio tenso. Eu posso traduzir, senhora. O choque foi imediato e coletivo. As cabeças se viraram em sua direção, primeiro com incredulidade, depois com escárnio. Risadas, agora abertas e cruéis, soaram pelo salão. Olhares de deboche se cruzaram e um silêncio ainda mais tenso tomou conta do ambiente. Naquele momento, a faxineira se tornou o centro das atenções, prestes a provar que o valor
de uma pessoa não está no uniforme que veste, mas no conhecimento que carrega e na coragem que demonstra. A rotina de Mariana Alves começava muito antes do sol pensar em nascer, quando a cidade ainda estava mergulhada na escuridão e no silêncio. Enquanto os executivos que ela veria mais tarde ainda sonhavam em seus apartamentos luxuosos, ela já estava de pé, preparando um café ralo e o lanche simples para seus 2 filhos, Lucas e Sofia. Cada gesto era medido, cada minuto contado, em uma coreografia ensaiada pela necessidade. O apartamento pequeno, em um bairro esquecido pela prosperidade que ela limpava todos os dias, era seu refúgio e sua prisão. As paredes finas mal continham os sonhos que ela ainda nutria em segredo. Ao sair, ela beijava a testa de cada filho, que dormiam serenamente, alheios às batalhas que a mãe enfrentava por eles. A jornada no ônibus lotado era um ritual diário de resistência. Espremida entre corpos cansados, ela se agarrava à barra de metal, o olhar perdido na paisagem urbana que se revelava com os primeiros raios de sol. O cheiro de suor e pressa era o perfume da classe trabalhadora, um aroma que contrastava violentamente com as fragrâncias importadas que preenchiam o ar da Duarte em Associados. O prédio espelhado da concessionária, que se erguia como um monumento ao sucesso, refletia uma grandeza da qual ela não fazia parte. Para Mariana, era apenas o lembrete diário de um mundo que havia, na melhor das hipóteses, como parte da mobília. Ao atravessar as portas giratórias de vidro, ela já sentia os olhares de desprezo. A recepcionista, sempre com um sorriso forçado para os clientes, mal a cumprimentava. Os seguranças a seguiam com os olhos, como se sua mera presença fosse uma ameaça à santidade daquele templo de riqueza. Ali, ela não era Mariana, era a moça da limpeza. Um ser sem nome, sem história, destinada a apagar os vestígios da passagem dos ricos e poderosos. Cada passo que dava no piso de porcelanato polido era acompanhado por sussurros maldosos. Piadinhas sobre seu uniforme, sobre seus sapatos gastos, sobre o cansaço estampado em seu rosto. Eram feridas pequenas, diárias, que sangravam por dentro. O ambiente era um paradoxo. O luxo dos carros, o brilho dos cromados, as paredes adornadas com arte moderna, tudo aquilo contrastava com a forma como ela era tratada. Sua presença era um erro de cenário, uma nota dissonante na sinfonia da opulência. Os sapatos engraxados dos vendedores batiam forte no piso, cada passo uma reafirmação de seu status, um som que parecia dizer: "Você não pertence aqui." E ninguém personificava melhor essa crueldade do que Paulo Mendes, o gerente de vendas. Um homem de meia idade, com um sorriso predatório e um terno que parecia ter sido costurado em seu corpo, ele era o mestre em transformar o ambiente de trabalho em um espetáculo de humilhação. Mariana era seu alvo favorito. "Mariana, essa mancha no chão está ofuscando o brilho do meu relógio novo", ele dizia em tom alto, para que todos ouvissem, arrancando risadas dos colegas. A cada frase, um pedaço da dignidade dela era arrancado. Ainda assim, ela permanecia firme, silenciosa, engolindo o nó na garganta e escondendo as lágrimas que insistiam em cair. Carla Nogueira, a secretária pessoal de Helena Duarte, era sua principal aliada na arte de rebaixar Mariana. Jovem, ambiciosa e vestida com as últimas tendências da moda, ela olhava para a faxineira de cima a baixo e murmurava para as outras secretárias: "Olha só a roupa dela, parece saída de um brechó esquecido." A risada ecoava, cortante, um veredito social que a condenava à invisibilidade. Mariana, no entanto, guardava um segredo. Por trás do uniforme surrado e das mãos calejadas pela lida diária, havia uma mulher que já vivera outros mundos, que falava outras línguas, que sonhara outros sonhos. Ninguém perguntava, ninguém queria saber. Para eles, ela era apenas a sombra que passava pelos corredores, uma existência descartável.
útil apenas para manter o brilho do sucesso alheio. Helena Duarte, a poderosa CEO, era ainda mais cruel. Sua frieza era lendária. Certa manhã, ao encontrar o balde de Mariana no meio de seu caminho, ela o chutou sem cerimônia, derramando a água suja nos sapatos da faxineira. "Gente como você nunca passa do chão", disse ela, com uma frieza nos olhos que gelou a alma de Mariana. A frase ecoou pelos corredores como uma sentença final. Os vendedores riram, os seguranças assistiram impassíveis, e Mariana, de cabeça baixa, apenas secou o chão novamente, enquanto sua alma sangrava em silêncio. A humilhação era diária, repetitiva, um ciclo vicioso que transformava o trabalho em um martírio. Mas dentro dela, uma chama ainda ardia, uma fé silenciosa de que aquele não era o fim de sua história. As horas se arrastavam como grilhões invisíveis. Enquanto os executivos digitavam contratos milionários, ela esfregava as mesas onde era ridicularizada. Enquanto eles brindavam com champanhe caro, ela lavava as taças que jamais teria permissão para usar. O contraste era brutal. Riqueza contra necessidade, luxo contra suor. E o mais doloroso não era a dureza do trabalho, mas a crueldade dos olhares, a indiferença das almas. Mariana era tratada como um objeto, não como um ser humano. Ainda assim, havia dignidade em seus gestos. Cada carro polido, cada chão limpo carregava a marca de sua resistência silenciosa. Mas quanto mais se esforçava, mais parecia ser invisível, como se a excelência de seu serviço fosse um direito automático dos ricos. No entanto, naquele dia específico, algo estava diferente. A tensão na concessionária era quase elétrica. O Sheikh Abdullah Al-Fahim, um dos homens mais ricos do Oriente Médio, estava ali para finalizar a compra de uma frota inteira de carros de edição limitada. Era o negócio da década, um contrato que colocaria a Duarte em Associados em um novo patamar global. Helena Duarte estava radiante, seu sorriso afiado cortando o ar. Tudo estava perfeito, até que o Sheikh apresentou um adendo ao contrato, um documento final escrito à mão em árabe clássico, com uma caligrafia rebuscada. Era um gesto de confiança, uma formalidade final baseada em suas tradições. E foi aí que o caos se instalou. Ninguém na sala, com todos os seus MBAs e diplomas de universidades estrangeiras, conseguia decifrar o documento. O tradutor que haviam contratado de emergência estava preso em um engarrafamento monumental do outro lado da cidade. O pânico começou a se instalar nos olhos dos executivos. O Sheikh, um homem de poucas palavras e muita presença, começou a mostrar sinais de impaciência. Seu olhar severo passeava pela sala e sua sobrancelha arqueada indicava que sua paciência estava se esgotando. Foi nesse clímax de desespero e arrogância que Helena Duarte, para não demonstrar fraqueza, lançou seu desafio público. E Mariana, do seu canto silencioso, decidiu que era hora de o mundo ouvir sua voz. O choque foi imediato e coletivo, uma onda de incredulidade que varreu o salão da Duarte em Associados. O que se seguiu foi uma explosão de risadas. Não eram mais as risadas contidas e nervosas de antes, mas gargalhadas abertas, cruéis, carregadas de zombaria. Paulo Mendes dobrou-se para a frente, o rosto vermelho, lágrimas de mofa escorrendo por suas bochechas. Carla, a secretária, cobriu a boca com a mão, mas seus ombros tremiam em um riso incontrolável. Era o cúmulo do absurdo, a cena mais cômica que eles poderiam imaginar. A faxineira, a mulher que eles mal notavam, a não ser para apontar uma mancha ou um cisco no chão, agora se oferecia para salvar o negócio do século. Helena Duarte foi a primeira a recuperar a compostura, embora seus lábios ainda se contorcessem em um sorriso de escárnio. "Volte para o seu balde, Mariana", disse ela, com uma voz falsamente paciente, como se estivesse falando com uma criança tola. "A piada já perdeu a graça. Estamos ocupados com assuntos de gente grande." A humilhação naquelas palavras foi como um tapa.
Mas Mariana não se moveu. Ela sentiu o calor subir pelo seu rosto, as orelhas queimando, mas manteve o olhar fixo em Helena. Não é uma piada, senhora Duarte, ela repetiu, sua voz um pouco mais alta agora, cortando as últimas risadas que morriam no ar. Eu sou formada em letras, com especialização em línguas semíticas. O árabe é a minha paixão desde a faculdade. Sua confissão foi recebida com um silêncio ainda mais profundo, um silêncio agora tingido de perplexidade. As sobrancelhas dos executivos se franziram. Aquilo não podia ser verdade. Era uma fantasia, um delírio. Mariana podia sentir o peso de seus passados colidindo com seu presente miserável. Ela se lembrou de seu falecido marido, Ricardo, um engenheiro sonhador que amava a cultura do Oriente Médio. Fora ele quem a incentivara, quem lhe dera de presente os primeiros livros de gramática árabe, quem passara noites em claro com ela, ouvindo-a recitar poemas que ele não entendia, mas que amava ouvir em sua voz. Um dia, vamos viajar para Dubai, meu amor, ele dizia, e você vai ser minha tradutora particular. A lembrança trouxe uma lágrima teimosa ao canto de seu olho, mas ela a engoliu junto com a dor. Aquele documento não era apenas um contrato, era um elo com a vida que lhe fora roubada, com o homem o que ela amara. Helena, percebendo a mudança na atmosfera e talvez sentindo uma pontada de curiosidade por trás de sua muralha de arrogância, decidiu entrar no jogo. Se aquela mulher queria se humilhar publicamente, quem era ela para impedir? Muito bem, Mariana, disse Helena, levantando-se e caminhando lentamente em sua direção, os saltos agulha produzindo um som agudo e ameaçador no piso. Se você está tão confiante, a oferta está de pé. 50 mil reais, aqui e agora, se traduzir este documento perfeitamente. Ela fez uma pausa dramática, seu olhar varrendo a sala e depois se fixando em Mariana. Mas, ela continuou, a voz baixando para um sussurro venenoso, se errar uma única palavra, uma única vírgula, você não só não ganha nada, como está demitida. E eu farei questão de que nunca mais consiga um emprego de faxineira nesta cidade. Entendido? A ameaça pairou no ar, fria e brutal. A aposta tinha acabado de subir a um nível perigoso. Agora, não se tratava mais apenas de dinheiro ou reconhecimento, mas de sua própria sobrevivência. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas a imagem de seus filhos, de seus futuros, se sobrepôs a qualquer medo. Ela assentiu, uma única vez, com uma dignidade que calou a todos. Entendido. Então, ela começou a caminhar em direção à grande mesa de vidro no centro do salão, onde o Sheik e Helena estavam. Foi a caminhada mais longa de sua vida. O som de seus sapatos gastos no piso imaculado parecia absurdamente alto. Cada passo era um ato de desafio. Ela sentia os olhos de todos queimando em suas costas, esperando que ela tropeçasse, que desistisse, que acordasse do seu devaneio. Ao chegar à mesa, ela não olhou para ninguém. Seus olhos se fixaram no documento. O Sheik Abdullah Al-Fahim, que até então permanecera uma estátua de impaciência, inclinou-se ligeiramente para a frente, um brilho de genuíno interesse em seus olhos escuros. Com mãos que tremiam apenas um pouco, Mariana pegou o papel. As calosidades de seus dedos, resultado de anos esfregando e polindo o luxo alheio, tocaram a caligrafia elegante. E então, ela começou a ler. Sua voz, que antes era tímida e quase inaudível, transformou-se. Ela soou clara, profissional, com uma pronúncia impecável que fez o próprio Sheik erguer as sobrancelhas em surpresa. O árabe clássico, com sua melodia complexa e sua riqueza de detalhes, fluiu de seus lábios como um rio. A cláusula 7ª estipula que o pagamento final está condicionado à entrega dos veículos em um porto franco em Dubai, e não em Abu Dhabi, como consta na versão anterior do contrato. Ela traduziu, sua voz firme e precisa. O adendo também especifica que qualquer disputa legal será julgada sob a leixaria dos Emirados Árabes Unidos e não pela lei internacional, o que representa um risco jurídico significativo para a Duarte em associados, caso haja qualquer litígio.
A sala estava em silêncio absoluto. As risadas haviam se transformado em queixos caídos. Os executivos se entreolharam pálidos. Paulo Mendes parecia ter encolhido em seu terno caro. Carla tinha a boca aberta, o batom vermelho vivo, agora parecendo uma ferida em seu rosto. Chocado. Helena Duarte estava congelada, sua máscara de controle finalmente rachando. A faxineira não estava apenas lendo, ela estava analisando, interpretando, identificando pontos críticos que a equipe de advogados milionários da empresa não havia sequer sonhado em considerar. Mariana continuou, sua voz ganhando força a cada frase, a cada cláusula que desvendava. Ela não era mais a sombra no canto do salão. Ela era a mulher que detinha o destino de uma empresa inteira em suas mãos. E todos ali, do mais baixo ao mais alto escalão, estavam completamente à sua mercê. O ar na sala de reuniões estalava com uma eletricidade palpável. A humilhação, antes uma arma empunhada por Helena e seus executivos, agora se voltava contra eles, um bumerangue silencioso e devastador. A cada palavra traduzida por Mariana, o castelo de cartas da superioridade deles desmoronava. A complexidade do texto, que para eles era um muro, para ela era um jardim familiar. Ela não apenas lia, ela dançava com as palavras, explicando as nuances culturais por trás das escolhas de termos, as implicações financeiras de cada preposição, a história por trás de cada selo e assinatura. O advogado, que tentara checar sua tradução no notebook, fechou o aparelho discretamente, o rosto uma máscara de vergonha. A tradução de Mariana era mais do que correta, era magistral. Ela apontou uma pequena anotação na margem, quase invisível. "Este símbolo aqui, senhorita Duarte", disse ela, sem levantar os olhos do papel. "É uma referência a um provérbio antigo que fala sobre a honra de um acordo selado sob o olhar das estrelas do deserto. Significa que o sheik considera este adendo uma questão de honra pessoal. Quebrá-lo não seria apenas uma infração contratual, seria uma ofensa profunda." O sheik Abdullah Al-Fahim, que assistia a tudo em um silêncio impressionante, deu um leve sorriso, quase imperceptível, e acenou com a cabeça para Mariana. Era um gesto de respeito, um reconhecimento que valia mais do que qualquer bônus que os executivos daquela sala pudessem sonhar em receber. Pela primeira vez, naquele ambiente hostil, Mariana se sentiu vista, não como a faxineira, não como um ser inferior, mas como uma especialista, uma igual. Ao terminar a tradução, ela colocou o papel suavemente de volta sobre a mesa de vidro. O silêncio que se seguiu era pesado, denso. Ninguém ousava falar. As gargalhadas de antes agora pareciam ecos de um passado distante, vergonhoso. E Mariana, então, ergueu os olhos e olhou diretamente para Helena Duarte. Não havia triunfo em seu olhar, nem vingança. Havia apenas uma tristeza calma e uma dignidade inabalável. "O conhecimento, senhora Duarte", disse ela, sua voz ainda suave, mas com um peso que preenchia a sala. "Não se mede pela conta bancária ou pelo terno que se veste. Ele é construído com suor, lágrimas e, acima de tudo, com a paixão de aprender, algo que o dinheiro não pode comprar." A resposta foi como um golpe final. Atingiu em cheio a fundação sobre a qual Helena havia construído seu império. A crença de que o dinheiro era a medida de todas as coisas. A CEO, pela primeira vez em muitos anos, ficou sem palavras. Seu rosto, normalmente uma fortaleza de controle, exibia uma rara vulnerabilidade. Ela viu em Mariana não apenas uma funcionária, mas um espelho de tudo o que ela havia perdido em sua busca incessante por poder e riqueza. A paixão genuína, a humildade de aprender, a força que vem da adversidade. O clima na sala mudou irrevogavelmente. A arrogância se dissipou, substituída por um desconforto coletivo. A faxineira que eles desprezavam tinha acabado de salvar a empresa de um desastre financeiro e jurídico,
e o fizera com uma competência que nenhum deles possuía. Helena, em um esforço para salvar sua imagem, estendeu a mão e pegou um talão de cheques de sua bolsa de grife. Sua mão tremia levemente enquanto ela preenchia o cheque no valor de 50 mil reais. Ela o estendeu para Mariana. Você provou o que queria. Aqui está o seu dinheiro. Mariana olhou para o cheque, depois para o rosto de Helena. Ela viu a tentativa da CEO de reduzir aquele momento a uma simples transação financeira, de apagar a humilhação que acabara de sofrer com uma quantia de dinheiro. E naquele instante, Mariana tomou uma decisão que chocaria a todos ainda mais. Ela empurrou o cheque suavemente de volta para Helena. Eu não preciso do seu dinheiro, senhora Duarte. Eu nunca precisei de piedade, apenas de uma oportunidade. E a senhora me deu isso hoje, mesmo que não fosse sua intenção. Ela se virou para o sheik e, em árabe fluente, disse: Sheik Al-Fahim, foi uma honra ler suas palavras. Elas carregam a sabedoria de sua cultura. O sheik levantou-se, um sorriso genuíno, agora iluminando seu rosto. Ele caminhou até Mariana e, ignorando todos os executivos, estendeu a mão. A honra foi minha, senhora. Pessoas com sua sabedoria e dignidade são raras. A Duarte em Associados tem sorte de tê-la. Ele então se virou para Helena, o sorriso desaparecendo. O acordo está fechado, mas tenho uma condição. Quero que esta mulher supervisione pessoalmente a preparação e entrega de toda a minha frota. E quero que ela seja compensada de acordo com seu verdadeiro valor, não com o valor de um uniforme. A exigência do sheik caiu como uma bomba. Era uma promoção, uma ordem, uma mudança de poder ali, na frente de todos. Helena Duarte, encurralada, não teve escolha a não ser concordar. O rosto pálido de fúria contida. A notícia se espalhou como fogo pelos corredores. A faxineira que todos humilhavam agora era uma figura de autoridade, respeitada pelo cliente mais importante da história da empresa. A revolução silenciosa de Mariana estava completa, mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela não queria apenas um novo cargo. Ela queria mudar a cultura tóxica daquela empresa, tijolo por tijolo, a começar pelo coração endurecido de sua chefe. O som suave da porta de vidro se fechando atrás do sheik e sua comitiva foi como o estalo de um gatilho, liberando a tensão paralisante que havia tomado conta do salão. Por um longo segundo, ninguém se moveu. Os executivos, antes reclinados em suas cadeiras de couro com a arrogância de quem domina o universo, agora pareciam estátuas de cera, seus rostos uma mistura grotesca de choque, vergonha e um medo incipiente. O ar, antes rarefeito pela superioridade, agora era denso e pesado, quase impossível de respirar. Helena Duarte foi a primeira a quebrar o feitiço. Ela se levantou, o movimento rígido, a postura forçada. Seus nós dos dedos estavam brancos onde ela apertava as costas de sua cadeira. A reunião está encerrada, disse ela. Cada palavra um caco de vidro, afiado e perigoso. Ela não olhou para ninguém, mas todos sentiram o peso de seu olhar gelado. Um a um, os executivos se levantaram, evitando o contato visual, e saíram da sala como se fugissem da cena de um crime. Paulo Mendes, o gerente de vendas, tinha o rosto pálido e suava frio, sua arrogância escorrera por seus poros, deixando para trás apenas a casca vazia de um homem humilhado. Carla, a secretária, não conseguia disfarçar o tremor em suas mãos enquanto recolhia suas coisas, seus olhos, alternando entre Helena e o lugar vazio onde Mariana estivera. Mariana, por sua vez, já havia se retirado. Ela não esperou por ordens, por demissão ou por um cheque. Com a mesma discrição com que sempre se movera por aqueles corredores, ela pegou seu balde e seu pano e se dirigiu ao vestiário dos funcionários. Cada passo era estranhamente leve, como se um peso invisível que carregara por anos tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Ela podia sentir os olhares, os sussurros que agora a seguiam tinham um tom diferente, não de zombaria, mas de espanto.
e talvez um pingo de medo. No vestiário, um cubículo cinzento e sem janelas, ela finalmente se permitiu respirar. O ar úmido com cheiro de desinfetante nunca lhe pareceu tão doce. Ela se sentou no banco de madeira gasto e as lágrimas que segurara com tanta força finalmente vieram silenciosas e quentes. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de alívio. Um alívio profundo, avassalador, como o de um mergulhador que alcança a superfície após ficar tempo demais sem ar. Era o choro de anos de dor reprimida, de sonhos adiados, de uma identidade que ela pensara ter perdido para sempre. Enquanto isso, no último andar, no santuário de poder de Helena, Duarte, a fúria explodia. Assim que a porta de seu escritório se fechou, o verniz de controle se estilhaçou. Com um grito abafado, ela varreu os objetos de sua mesa de mogno com um único movimento do braço. Canetas de grife, relatórios encadernados e um porta-retrato de cristal, com uma foto sua ao lado de seu pai, o fundador da empresa, voaram pelo ar, espatifando-se contra a parede de vidro que dava para a cidade. O som do vidro quebrando foi agudo, mas não o suficiente para abafar o grito de raiva que se seguiu. Uma faxineira! Ela sibilou para a sala vazia, o corpo tremendo. Uma maldita faxineira me humilhou na frente do maior cliente da minha vida. Ela andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, a mente trabalhando a 1000 por hora. A humilhação era insuportável, mas o que a consumia ainda mais era a perda de controle. Ela, que orquestrava cada movimento, que previa cada jogada, havia sido pega de surpresa pela peça mais insignificante do tabuleiro. A ironia era cruel. Ela havia criado o palco para o show, mas a estrela fora outra. Ela pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança. "Quero tudo sobre Mariana Alves", ela ordenou, a voz fria como aço. "Tudo, onde ela mora, com quem fala, o que come no café da manhã. Quero saber até a cor da alma dela. E faça isso agora." Ela desligou e se serviu de uma dose de uísque, a bebida queimando sua garganta, mas não o suficiente para apagar o fogo em seu peito. Ela não iria demiti-la. Não ainda. Isso seria fácil demais. Seria admitir a derrota. Não, ela daria a Mariana exatamente o que o Sheik pediu. Ela a colocaria em uma posição de destaque, a sobrecarregaria com responsabilidades impossíveis, a cercaria de seus cães de guarda mais leais, como Paulo e Carla, e esperaria. Ela daria a Mariana toda a corda de que precisasse para se enforcar. E quando ela falhasse, e Helena não tinha dúvidas de que falharia, a queda seria espetacular. E Helena estaria lá, na primeira fila para assistir. A chegada de Mariana em casa naquela noite foi diferente de todas as outras. O cansaço em seus ossos estava lá, mas era um cansaço diferente, misturado com uma euforia que a fazia sentir-se flutuando. Seus filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 6, correram para abraçá-la na porta. "Mamãe, você demorou", disse Sofia, agarrando-se à sua perna. "Eu fiz um desenho para você." Mariana se ajoelhou e os abraçou com força, inalando o cheiro de infância, o cheiro de sua razão de viver. "Eu sei, meu amor, o dia foi longo." Ela olhou para os olhos curiosos de seus filhos, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno e sem reservas iluminou seu rosto. Naquela noite, o jantar foi especial. Com o pouco dinheiro que tinha, ela comprou frango assado e batatas, um luxo que eles raramente podiam pagar. Enquanto comiam, ela lhes contou de uma forma que pudessem entender que a mamãe teria um novo trabalho. "Eu não vou mais só limpar os carros, meus amores. Eu vou ajudar a cuidar deles, para ter certeza de que estão perfeitos." Lucas, que amava carros, arregalou os olhos. "Você vai dirigir aqueles carros velozes, mamãe?" Mariana riu. "Talvez um dia, meu filho. Talvez um dia." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela foi até a velha caixa de madeira que guardava debaixo de sua cama. Dentro, em meio a fotos antigas e cartas de Ricardo, estava seu diploma da universidade, amarelado pelo tempo, e seus velhos dicionários de árabe.
Ela traçou as letras em seu diploma com os dedos, sentindo o relevo do papel. A mulher daquela foto, jovem, cheia de sonhos, parecia uma estranha. Mas naquela noite, Mariana sentiu que estava finalmente se reencontrando com ela. No dia seguinte, Mariana chegou à concessionária e a atmosfera era outra. Os sussurros ainda existiam, mas agora eram de curiosidade. Os olhares não eram mais de desprezo, mas de uma desconfiança perplexa. Ela se dirigiu ao vestiário, mas antes que pudesse vestir seu uniforme de faxineira, Carla apareceu na porta. A senhora Duarte quer vê-la em seu escritório. Agora. A palavra senhora soou estranha, forçada, nos lábios de Carla. O escritório de Helena era um mundo à parte, amplo, minimalista, com uma vista panorâmica da cidade que fazia qualquer um se sentir pequeno. Helena estava sentada atrás de sua enorme mesa, o cheque de R$ 50.000 ao lado de um envelope. "Bom dia, Mariana", disse ela sem convidá-la a sentar. "Como exigido pelo nosso cliente, você está sendo promovida a supervisora de projetos especiais, com foco na conta, do Sheikh Al Fahim. Este será seu novo escritório." Ela apontou para um pequeno cubículo de vidro em um canto distante da sala principal, um espaço claramente improvisado e isolado dos demais. A mensagem era clara: você está aqui, mas não pertence a este lugar. E este é o seu pagamento pelo serviço de ontem. Ela empurrou o cheque sobre a mesa. Mariana hesitou, lembrando-se de sua recusa no dia anterior. Mas o olhar de Helena era um desafio. Recusar novamente seria visto como insubordinação. Com um suspiro, Mariana pegou o cheque. O papel parecia queimar em suas mãos. "Seu primeiro trabalho", continuou Helena, o tom de voz cortante, "é garantir a logística de importação para os interiores de couro personalizados para a frota do Sheikh. O fornecedor é uma pequena empresa familiar em Marrakech. Eles não têm site, não usam e-mail e, segundo consta, o patriarca só negocia em seu dialeto local. Paulo e Carla irão auxiliá-la. Você tem 48 horas para confirmar o pedido e garantir a data de envio. Boa sorte. Você vai precisar." Helena sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. A armadilha estava montada. Uma tarefa impossível, um prazo ridículo e 2 sabotadores disfarçados de assistentes. Era a receita perfeita para o fracasso. Mariana caminhou até seu novo escritório, sentindo o peso da tarefa e o prazer mal disfarçado nos olhares de Paulo e Carla, que já a esperavam com sorrisos falsos. Ela se sentou na cadeira desconfortável, olhou para o telefone antigo e para o computador de modelo ultrapassado, que haviam colocado em sua mesa. Por um momento, o desespero ameaçou tomá-la. Mas então, ela olhou pela parede de vidro de seu cubículo e viu o salão de exposição. Viu os carros reluzentes, símbolos de um mundo que sempre a excluíra. E ela se lembrou de Ricardo, de seus filhos, de seus sonhos adormecidos. Ela pegou o telefone. Ela não precisava dos canais corporativos, dos contatos de Helena ou da ajuda envenenada de Paulo. Ela tinha algo muito mais valioso: seu conhecimento. Discou um número de memória, um velho contato de seus tempos de tradutora freelance em Beirute. Enquanto o telefone chamava do outro lado do mundo, ela sentiu a adrenalina da batalha. A guerra silenciosa na Duarte em Associados tinha acabado de começar, e Mariana, a faxineira invisível, estava pronta para lutar. O som do telefone chamando do outro lado do mundo era um fio tênue que conectava o presente de Mariana ao seu passado. Cada toque era uma batida de coração, uma contagem regressiva para a possibilidade de salvação ou a confirmação do desastre. Do outro lado da linha, em Beirute, uma voz sonolenta e familiar atendeu. "Alô?" Era Fátima, sua colega de universidade, sua confidente, a madrinha de seu casamento, a única pessoa no mundo que conhecia a Mariana, que existia antes da tragédia, antes do uniforme de faxineira. "Fátima, sou eu, Mari."
disse Mariana, a voz embargada por uma emoção que ela não sentia há anos. O silêncio do outro lado foi seguido por um grito de alegria e espanto. Mariana, pelo amor de Deus, é você! Onde você está? O que aconteceu? As perguntas vieram em uma torrente, e por alguns minutos as duas se perderam em uma conversa que atravessou oceanos e anos de distância. Mariana não entrou em detalhes sobre a dureza de sua vida atual. Ela apenas disse que precisava de um favor enorme. Ela explicou a situação, o contrato, o fornecedor em Marrakech, o dialeto específico. Fátima, que agora trabalhava para uma grande empresa de logística no Líbano, ficou em silêncio por um momento. Isso é mais do que uma coincidência, Mari. Isso é o destino batendo na sua porta. O homem que você procura, o patriarca da família Al-Jamil, é conhecido por sua desconfiança com o mundo ocidental. Ele só faz negócios com quem respeita suas tradições. Ele fala um dialeto berbere, muito específico da região do Atlas. É quase poesia. Você se lembra das nossas aulas com o professor Nader? Mariana sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Como poderia esquecer? Aquelas aulas eram seu refúgio, o lugar onde as palavras ganhavam vida. Eu lembro, Fati, eu lembro de cada palavra. Fátima prometeu conseguir o número direto do patriarca, através de seus contatos, e enviá-lo em minutos. Quando Mariana desligou, sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. Ela não estava mais sozinha. Paulo e Carla, que observavam de longe com sorrisos de superioridade, se aproximaram. E então conseguiu falar com o Papai Noel, zombou Paulo, entregando a ela uma folha de papel com uma lista de números de telefone. Aqui estão os contatos que a senhora Duarte mandou você tentar. Boa sorte em conseguir que alguém atenda. Mariana olhou para a lista. Ela sabia, com uma certeza instintiva, que aqueles números eram falsos. Um labirinto de becos sem saída, projetado para fazê-la perder tempo e fracassar. Ela ignorou o papel, o que fez com que os sorrisos de Paulo e Carla vacilassem. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Fátima com um único número de telefone e o nome Youssef Al-Jamil. Era agora ou nunca. Ignorando os dois sabotadores que a olhavam com uma confusão crescente, ela discou o número em seu próprio celular. O som da chamada ecoou em seu cubículo. Depois de vários toques, uma voz grave e envelhecida a atendeu, falando no dialeto que Helena e sua equipe consideravam indecifrável. Mariana respirou fundo e respondeu. O que se seguiu foi uma conversa que deixou Paulo e Carla completamente atônitos. Eles não entendiam as palavras, mas entendiam a música. A voz de Mariana mudou. Ela não falava apenas o idioma. Ela o habitava. Havia respeito em seu tom, uma formalidade que era ao mesmo tempo humilde e confiante. Ela não estava fazendo um pedido, estava iniciando um diálogo, construindo uma ponte cultural. Ela falou sobre a beleza do couro marroquino, sobre a arte passada de geração em geração na família Al-Jamil. Ela citou o provérbio que havia visto no contrato, explicando que entendia o peso da honra por trás daquelas palavras. A voz do outro lado da linha, inicialmente desconfiada e monossilábica, começou a se aquecer. O velho patriarca, encantado por encontrar alguém do outro lado do mundo, que não apenas falava sua língua, mas entendia sua alma, começou a conversar animadamente. Ele falou de seus filhos, de seu orgulho em seu trabalho, da importância de manter a tradição viva. Mariana ouvia, respondia, tecendo uma teia de confiança e respeito mútuo. Paulo e Carla se entreolharam, a perplexidade dando lugar ao pânico. Aquilo não estava no roteiro. A faxineira deveria estar gaguejando em um inglês quebrado para secretárias impacientes em números de telefone que não levavam a lugar nenhum. Em vez disso, ela estava conduzindo uma negociação internacional complexa, como se tivesse nascido para aquilo. Após 20 minutos de conversa, Mariana desligou o telefone. Um sorriso sereno estava em seus lábios. Ela se virou para Paulo e Carla.
O pedido foi confirmado, disse ela, com uma calma que os desarmou. O Sr. Al-Jamil ficou muito satisfeito com nossa atenção aos detalhes culturais. Ele garantiu que a remessa será preparada com prioridade máxima e estará no porto de Dubai dentro de 3 semanas, 2 semanas antes do prazo final do contrato. Ele enviará a confirmação por escrito através de sua embaixada, como é de seu costume. Ela pegou a lista de números falsos que Paulo lhe dera e a colocou suavemente no lixo. Não vou precisar disso. A caminhada de volta ao escritório de Helena foi diferente. Desta vez, Mariana não sentia o peso dos olhares, mas a leveza da vitória. Ela entrou sem bater. Helena estava de costas, olhando para a cidade, o copo de uísque ainda na mão. "E então?", perguntou ela, a voz carregada de uma expectativa de fracasso. "Já está pronta para arrumar suas coisas?" Mariana colocou a folha de papel com suas anotações sobre a mesa de Helena. "A remessa de couro foi confirmada, Sra. Duarte. O prazo de entrega foi antecipado em 2 semanas e o Sheikh Al-Fahim envia seus cumprimentos pessoais. Ele ficou particularmente impressionado com o respeito que a Duarte em Associados demonstrou por suas tradições." Helena se virou lentamente, os olhos arregalados. Ela olhou para as anotações de Mariana, para a caligrafia perfeita, para os detalhes da negociação. A incredulidade em seu rosto era total. Ela esperava ver Mariana rastejando, implorando por seu emprego. Em vez disso, via uma mulher que não apenas cumprira uma tarefa impossível, mas o fizera com uma graça e competência que a envergonhavam. Mas Helena Duarte não se tornara bilionária por admitir derrotas. A fúria em seus olhos foi rapidamente substituída por um brilho frio e calculista. Se a faxineira queria jogar, então elas iriam jogar. Mas o próximo round seria em seu território, com suas regras. "Excelente trabalho, Mariana", disse Helena, o tom falsamente adocicado. "Parece que subestimei suas habilidades ocultas, tanto que decidi lhe dar uma nova responsabilidade, uma que exige não apenas conhecimento, mas também uma certa finesse social." Ela se levantou e caminhou até a janela, os braços cruzados. O Sheikh Al-Fahim ficou tão impressionado que decidiu antecipar sua visita de assinatura final. Ele estará aqui em 2 dias para um jantar formal. E você, Mariana, será a anfitriã. Você será responsável por tudo: o cardápio, a decoração, o protocolo. Quero que ele se sinta como se estivesse em seu próprio palácio. Conto com você para não nos envergonhar. A nova tarefa era uma sentença de morte social. Organizar um jantar de Estado para um sheik do Oriente Médio, com todas as suas complexidades culturais e protocolares, em menos de 48 horas, era uma tarefa para uma equipe inteira de especialistas. Para uma faxineira, era um convite ao desastre. Helena sorriu, o veneno de volta em seu olhar. "Ah, e Mariana", acrescentou ela como se tivesse acabado de se lembrar. "Seus assistentes, Paulo e Carla, continuarão a lhe dar todo o apoio necessário." O desafio estava lançado. A arena havia mudado do salão de exposições para o salão de jantar, mas a batalha pela alma da Duarte em Associados estava mais acirrada do que nunca. Nova tarefa de Mariana, disfarçada de promoção, era, na verdade, uma obra-prima de crueldade calculada. Helena Duarte não queria apenas que Mariana falhasse. Ela queria uma falha pública, espetacular, uma que a esmagasse de tal forma que ela nunca mais ousaria erguer os olhos na presença de seus superiores. A humilhação da tradução seria esquecida, substituída pela farsa de uma faxineira tentando orquestrar um evento de gala. Era um cheque-mate planejado com a frieza de uma predadora. Mariana sentiu o peso da armadilha se fechando ao seu redor. O cubículo de vidro, que deveria ser um símbolo de sua ascensão, parecia mais uma jaula de exposição. Paulo e Carla entraram logo depois dela. Seus rostos mal continham a satisfação. Eles eram os leões, e Helena acabara de jogar a presa para eles. "Então, anfitriã",
começou Paulo, sentando-se na beirada da mesa de Mariana sem ser convidado, o que a forçou a se encolher em sua própria cadeira. Por onde começamos a planejar este evento grandioso? Talvez possamos servir mini hambúrgueres? Ouvi dizer que são muito populares. Carla riu, um som agudo e irritante. Não seja bobo, Paulo. Para um sheik tem que ser algo mais exótico. Que tal espetinhos de frango? É do deserto, não é? A zombaria era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Eles a tratavam como uma idiota, apresentando-lhe as opções mais clichês e culturalmente inadequadas que podiam imaginar, esperando que ela caísse na armadilha. Mariana permaneceu em silêncio, o rosto impassível, enquanto pegava um bloco de notas e uma caneta. Ela anotou suas sugestões com uma seriedade que os desconcertou. Flores, continuou Carla, folheando uma revista de fofocas. Crisântemos brancos são tão elegantes, não acha? Transmitem pureza. Mariana anotou, sabendo perfeitamente que crisântemos brancos eram usados em funerais em grande parte do Oriente Médio e seriam vistos como um presságio terrível, uma ofensa mortal. A sabotagem era descarada, mas disfarçada de ignorância. Eles estavam lhe dando todas as ferramentas para construir seu próprio cadafalso. Por 2 horas, a tortura continuou. Eles sugeriram uma banda de rock como entretenimento musical, cores berrantes para a decoração e até mesmo a contratação de dançarinas. Do ventre, um estereótipo ofensivo que certamente insultaria o sheik e sua comitiva conservadora. Mariana anotou tudo, agradecendo-lhes educadamente por suas contribuições. A confusão nos rostos de Paulo e Carla era evidente. Eles esperavam resistência, pânico, lágrimas. A calma dela era mais desestabilizadora do que qualquer explosão de raiva. Quando finalmente a deixaram sozinha, Mariana olhou para a lista de desastres que eles haviam criado. Ela a amassou e jogou no lixo. Então, pegou seu celular e o cheque de R$ 50.000. O dinheiro parecia uma brasa em sua mão, um risco, mas também sua única arma. Sua primeira ligação foi novamente para Fátima, em Beirute. Desta vez, a conversa não foi sobre dialetos, mas sobre o coração da cultura. Fati, preciso de um milagre. Preciso criar um palácio de Marrakech, dentro de uma concessionária de carros em 48 horas. O riso caloroso de Fátima do outro lado da linha foi um bálsamo. Mari, você não precisa de um milagre. Você é o milagre. Você tem o conhecimento. Vamos usar isso. Por mais de 1 hora, as duas traçaram um plano. Fátima, com sua experiência em logística e seus contatos, tornou-se o general de Mariana em uma guerra travada a milhares de quilômetros de distância. Ela ditou o cardápio. Pratos tradicionais e sofisticados, da entrada à sobremesa, todos estritamente halal. Ela especificou a decoração. Tapeçarias berberes autênticas, lanternas de latão feitas à mão, almofadas de seda em tons de açafrão e anil, e o mais importante, a ausência de flores, substituídas por arranjos elegantes de folhas de palmeira e ramos de oliveira, símbolos de paz e prosperidade. Ela detalhou o protocolo, a forma correta de cumprimentar, a disposição dos assentos, a música ambiente, alaúdes e harpas suaves, nada de música ocidental. Com o plano em mãos, Mariana começou sua segunda batalha, a logística. A primeira empresa de catering de luxo que ela contatou, a mesma que a Duarte em Associados sempre usava, informou com frieza que precisavam de pelo menos 2 semanas de antecedência. Para um evento daquele porte, Mariana sabia que era uma mentira. Paulo e Carla já haviam ligado antes para garantir que ela encontrasse uma porta fechada. Ela não desanimou. Ligou para a segunda, a terceira. Todas as respostas eram as mesmas. O desespero começou a se infiltrar, frio e pegajoso. Foi então que ela se lembrou de um pequeno restaurante familiar em um bairro distante, administrado por um casal de idosos libaneses. Era onde ela e Ricardo iam em ocasiões especiais, um pequeno pedaço de casa longe de casa. Ela encontrou o número e ligou,
o coração na boca. A voz de uma senhora atendeu. Mariana, em seu árabe libanês perfeito, explicou a situação. A senhora ficou em silêncio por um momento e depois chamou seu marido. Mariana repetiu a história, a urgência em sua voz. O homem do outro lado da linha, o Sr. Halaby, reconheceu seu nome. Mariana, a esposa do engenheiro Ricardo, a menina que amava nosso Romus. A lembrança o fez sorrir. Mariana sentiu um nó na garganta. Sim, sou eu, Sr. Halaby. Ela lhe contou tudo. A humilhação, o desafio, o que estava em jogo. O velho cozinheiro que construíra sua vida com base na honra e no trabalho duro. Ficou indignado em seu nome. Eles zombam de você porque você limpa o chão deles, pois nós vamos mostrar a eles a realeza que a nossa comida pode servir. O Sr. Halaby e sua esposa não apenas aceitaram o trabalho, como mobilizaram sua comunidade. Primos, sobrinhos, vizinhos, todos que tinham um talento de cozinhar a tocar alaúde foram convocados. Seria uma operação de guerra culinária e cultural. Mas havia um problema. Os ingredientes, as tapeçarias, as lanternas, tudo isso custava caro e eles precisavam de um depósito adiantado. Mariana olhou para o cheque em sua mesa. 50 mil reais. Era o dinheiro que poderia mudar a vida de seus filhos, pagar suas dívidas, dar-lhe um recomeço. Era o seu bote salva-vidas. E agora ela teria que arriscá-lo, apostá-lo em uma única noite, confiando em um velho cozinheiro e na força de uma comunidade. Ela não hesitou. Eu vou transferir o depósito agora mesmo, Sr. Halaby. Enquanto Mariana orquestrava sua operação secreta, Helena a observava de seu trono de vidro. Ela via as ligações, a agitação no cubículo. Ela via Paulo e Carla relatando, com sorrisos presunçosos, que Mariana estava encontrando todas as portas fechadas. Ela está ligando para restaurantes de bairro, Helena. É patético, disse Carla, deliciando-se com a desgraça iminente. Helena sorriu. Tudo estava correndo como planejado. A faxineira estava se afogando e logo ela cortaria a última corda. O que Helena não via eram as outras engrenagens que Mariana estava colocando em movimento. Ela procurou Jorge, o chefe da equipe de manutenção, um homem grisalho e quieto que sempre a cumprimentava com um aceno respeitoso. Ela o encontrou na oficina do subsolo. Jorge, eu preciso de um favor. Ela explicou seu plano. Jorge, que já havia sofrido sua cota de humilhações nas mãos dos executivos, ouviu com atenção. Seus olhos se iluminaram. Você quer transformar aquele showroom em um salão de festas marroquino, em uma noite? Ele coçou a cabeça, depois um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Deixa comigo, menina. Vai ser o melhor trabalho que esta equipe já fez. A revolução estava em andamento, não nos corredores de Mogno, mas nos subsolos e nas cozinhas, entre as pessoas que, como Mariana, eram o coração invisível que mantinha aquele império de luxo funcionando. A noite antes do jantar foi uma maratona de atividade febril. Assim que os últimos executivos saíram, a concessionária se transformou. A equipe de Jorge desligou as luzes brilhantes e frias do showroom e instalou uma iluminação âmbar, quente e indireta, usando as lanternas de latão que o Sr. Halaby trouxera. Os carros de luxo foram cuidadosamente rearranjados, não como produtos à venda, mas como esculturas modernas em um cenário exótico. Tapetes berberes foram estendidos sobre o piso de porcelanato e almofadas de seda foram espalhadas, criando lounges íntimos. A equipe da cozinha do Sr. Halaby chegou, enchendo o ar com o aroma de especiarias. Açafrão, cominho, canela. O cheiro de cera de carro foi substituído pelo perfume de um banquete real. Mariana estava em toda parte, coordenando, ajudando, o rosto suado, mas os olhos brilhando com uma intensidade que ninguém jamais vira. Ela não era mais uma faxineira, era uma maestrina, regendo uma sinfonia improvável. E no silêncio da madrugada, enquanto o salão se transformava sob suas mãos, ela sentiu a presença de Ricardo ao seu lado, sorrindo, sussurrando em seu ouvido.
Eu sabia que você conseguiria, meu amor. Eu sempre soube. Com certeza, aqui está a continuação da história. A manhã do jantar chegou com uma aura de inevitabilidade. Helena Duarte chegou à concessionária mais cedo do que o habitual. O rosto uma máscara, de controle gélido que mal escondia a tempestade por trás de seus olhos. Paulo e Carla a seguiram como sombras, os rostos ansiosos, famintos pela catástrofe que esperavam encontrar. Eles entraram no salão de exposição, prontos para ver a prova final da incompetência de Mariana. Talvez umas toalhas de papel baratas sobre as mesas, arranjos de flores de plástico e um cheiro de comida de refeitório. O que eles viram os fez parar abruptamente na entrada. O choque em seus rostos foi tão intenso que, por um momento, Mariana, que os observava de um canto, sentiu uma pontada de satisfação cruel. O salão estava irreconhecível. Havia se transformado em um oásis de luxo e autenticidade marroquina. A iluminação fria e comercial fora substituída por dezenas de lanternas de latão que pendiam do teto em diferentes alturas, lançando uma luz dourada e trêmula sobre o ambiente, criando padrões de sombra dançantes no piso polido. Onde antes havia espaços vazios e estéreis, agora havia lounges aconchegantes com almofadas de seda em tons de joia e tapetes berberes de padrões intrincados. O ar não cheirava a cera de carro, mas a uma mistura sutil e exótica de incenso de âmbar, canela e flor de laranjeira. Os carros, reluzentes sob a nova luz, pareciam menos objetos de consumo e mais instalações de arte em uma galeria exclusiva. "O quê? É isso?" gaguejou Carla, os olhos arregalados, incapaz de conciliar a cena à sua frente com a imagem da mulher que ela passara anos humilhando. Paulo andava pelo salão, tocando em uma das tapeçarias, como se para ter certeza de que era real. Isso deve ter custado uma fortuna. Onde ela conseguiu tudo isso? Seu tom não era mais de zombaria, mas de uma confusão alarmada. Ele procurava por uma falha, um erro, um único detalhe que pudesse usar para diminuir a conquista de Mariana, mas não encontrava nada. Tudo era perfeito, de um bom gosto impecável e, o pior de tudo, autêntico. Helena permaneceu em silêncio, o rosto impassível, mas Mariana viu a veia pulsando em sua têmpora. A CEO caminhou pelo salão, seu olhar de falcão examinando cada detalhe. Ela não estava procurando por beleza, mas por um erro, um deslize que pudesse usar como arma. Mas a cada passo, seu rosto se tornava mais tenso. A competência de Mariana era um insulto direto à sua autoridade, à sua crença de que ela era a única com a visão e o poder para criar tal espetáculo. Quando o Sheikh Abdullah Al-Fahim e sua comitiva chegaram, Mariana estava na entrada para recebê-los. Ela não usava mais seu uniforme de faxineira. Por insistência do Sr. Halabi, ela vestia um caftã de seda azul escuro simples, mas elegante, que Fátima havia conseguido enviar em um voo de carga de última hora. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, e sua única joia era um par de brincos discretos que haviam sido de sua mãe. Pela primeira vez na Duarte em Associados, ela se sentia ela mesma. Enquanto Helena se adiantava com um sorriso corporativo forçado, Mariana se curvou ligeiramente e cumprimentou o sheik em seu dialeto. "Ahlan wa sahlan, Sheikh Al-Fahim. É uma honra recebê-lo em nosso humilde espaço." O sheik parou, os olhos se arregalando em genuína surpresa e prazer. Ele respondeu no mesmo dialeto, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto. "A honra é toda minha, senhora." "Mariana Alves," ela respondeu, o coração batendo forte. A partir daquele momento, a noite pertenceu a Mariana. Ela guiou o sheik e sua comitiva pelo salão, explicando não apenas os pratos que seriam servidos, mas a história por trás de cada um, a região de onde vinham as especiarias, a forma como eram preparados em sua própria família. Ela falou sobre a música, sobre o simbolismo dos padrões nos tapetes. Ela era uma embaixadora, não uma vendedora.
Helena tentava intervir, tomar as rédeas da conversa, mas era inútil. O sheik estava cativado. Ele fazia perguntas a Mariana sobre sua vida, sobre seus estudos, sobre seu amor pela cultura árabe. E a cada resposta, o respeito em seus olhos crescia. A CEO foi relegada ao papel de espectadora em seu próprio show, forçada a assistir enquanto a mulher que ela mais desprezava brilhava com uma luz que ofuscava a todos. A humilhação de Helena era silenciosa, mas profunda. Ela sentia os olhares de seus próprios executivos, via a admiração e o espanto em seus rostos enquanto olhavam para Mariana. Ela estava perdendo o controle, perdendo o respeito de sua equipe, e tudo por causa de uma faxineira. O clímax da noite chegou com a sobremesa, um prato delicado de doces marroquinos e chá de menta. O sheik deu um suspiro de satisfação, reclinou-se em sua cadeira e olhou para Helena. "Senhora Duarte", começou ele, sua voz grave ressoando pelo salão agora silencioso. "Eu vim aqui hoje para assinar um contrato de compra de veículos, e farei isso. Sua empresa produz as melhores máquinas do mundo." Ele fez uma pausa, seu olhar se movendo de Helena para Mariana, que estava discretamente em um canto, garantindo que os garçons servissem o chá corretamente. "Mas descobri hoje que seu ativo mais valioso não é feito de metal e couro, mas de carne e osso, de sabedoria e dignidade." Ele se virou completamente para Mariana. "Senhora Alves, seu conhecimento e seu respeito pela minha cultura me tocaram profundamente. Negócios, para mim, são mais do que números. São sobre confiança, sobre construir pontes. E você, esta noite, construiu uma ponte mais sólida do que qualquer contrato." Então ele se voltou para Helena novamente, o olhar agora afiado como o de um negociador. "Portanto, a minha condição final para fechar este negócio e todos os futuros negócios que faremos juntos é esta. Eu quero que a senhora Alves seja minha consultora cultural e de negócios permanente para todas as operações da minha empresa neste país. Ela será o meu ponto de contato direto. Ela tem minha total confiança. Se um lustre de cristal tivesse despencado do teto, o choque não teria sido maior. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, um vácuo onde antes havia música e conversa. Os executivos pareciam ter se transformado em pedra. Paulo Mendes engasgou com seu chá. Carla ficou branca como um fantasma. Helena Duarte sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era uma jogada de mestre, uma humilhação pública da qual não havia escapatória. Se ela recusasse, perderia o maior negócio de sua vida e seria vista como uma tola que deixou o orgulho destruir uma oportunidade de ouro. Se aceitasse, estaria elevando a mulher que tentara destruir a uma posição de poder intocável dentro de sua própria empresa. Uma posição que a colocava, em muitos aspectos, acima de seus próprios executivos. Ela estaria efetivamente entregando as chaves de seu reino à sua maior inimiga. Mariana, por sua vez, permaneceu imóvel, o coração batendo como um tambor de guerra. Ela sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas também uma sensação de poder que nunca imaginara ser possível. Ela não era mais a vítima. Ela era a rainha no tabuleiro de xadrez de Helena, a peça inesperada que acabara de dar o xeque-mate. Helena olhou para o rosto calmo e sereno de Mariana e viu, pela primeira vez, não a faxineira, mas a mulher que a havia derrotado em seu próprio jogo. E em seus olhos, uma nova promessa se formou, uma promessa silenciosa e mortal. A guerra não havia acabado. Ela tinha apenas mudado de campo de batalha. E Helena Duarte nunca, jamais, perdia uma guerra. O jantar podia ter acabado, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando a se formar.